O brasileiro que era melhor que Pelé, e ninguém lembra Gancho. Perguntaram a Pelé quem foi o melhor jogador que ele já viu. Todo mundo esperava um nome, Garrincha. Pelé respondeu outro. E não foi uma vez, ele repetiu isso a vida inteira, em entrevistas, em livros, diante de câmeras do mundo todo. O homem que Pelé chamava de melhor não tem estátua, não tem documentário na Netflix, não tem camisa vendida em loja de aeroporto. Ele tem 3 minutos de filme preto e branco, granulado, sem som. E nesses 3 minutos, um sujeito magro de camisa listrada faz coisas que você jura que foram inventadas nos anos 2000. O nome dele é Zizinho. E a razão pela qual você nunca ouviu falar dele não é falta de talento. É uma tarde de julho, 90 minutos, e um silêncio que engoliu um país inteiro. Fica comigo, porque no fim desse vídeo você vai entender uma coisa incômoda. A história do futebol não guarda os melhores, ela guarda os vencedores. Parte 1. O Menino de São Gonçalo. Anos 20. São Gonçalo, do outro lado da Baía do Rio de Janeiro. Não é o Rio do cartão postal, não tem praia de revista. Tem rua de terra, casa apertada, gente acordando às 4 da manhã para atravessar a água e trabalhar do outro lado. É ali que nasce Tomás Soares da Silva. Ninguém nunca vai chamá-lo assim. Em casa, ele vira Zizinho. O apelido cola pra sempre. O menino é magro, baixo. Nada nele grita atleta. Mas tem uma coisa estranha nesse garoto. Ele enxerga o jogo antes do jogo acontecer. Enquanto os outros correm atrás da bola, ele já olhou para o lado e sabe quem vai estar livre daqui a 2 segundos. Não existia palavra para isso naquela época. Hoje, a gente chama de visão de jogo. Naquele tempo, chamavam só de mágica. E tinha mais uma coisa. Zizinho batia com as 2 pernas, igual. Não uma boa e outra para apoiar, as 2. Defensores não sabiam para que lado fechar. E quando não se sabe para que lado fechar, você já perdeu. Parte 2. O mestre do Flamengo. Fim dos anos 30. Zizinho chega ao Flamengo ainda adolescente. E acontece uma coisa rara. Ele não demora a se firmar. Ele chega e manda. Vem então uma sequência que o Rio inteiro decora. O Flamengo vira campeão. E de novo, e de novo. No meio daquele time, um jogador que não é o mais rápido, não é o mais forte, não é o que mais chuta. É o que decide. Imagina a cena. Bola nas costas, marcador colado, 2 metros de espaço. Zizinho recebe, gira. Quando ele termina o giro, os 2 marcadores estão atrás dele. E ele nem correu. Depois vem o passe, e o passe não vai para o companheiro, vai para o lugar vazio. 1 segundo depois, o companheiro chega nesse lugar vazio. A arquibancada não entendia como ele sabia. Foi ali que nasceu o apelido que ficou, Mestre Ziza. Não craque, não ídolo, mestre. No Brasil, ninguém ganha esse nome de graça. Parte 3. O ano que ia ser eterno. 1950. O Brasil vai receber a Copa do Mundo, a primeira depois da guerra, e o país trata isso como uma coisa maior que futebol. O Brasil ainda era, aos olhos do mundo, um lugar distante, exportador de café, periferia. Aquela Copa era uma declaração, o Brasil dizendo: estamos aqui, olhem para nós. E para provar isso, o país constrói uma coisa absurda, o Maracanã, um estádio para mais de 100 mil pessoas, mais gente que muitas cidades brasileiras inteiras tinham na época. Concreto, cimento, operários trabalhando dia e noite, obra correndo contra o relógio até o último minuto. E dentro de campo, uma seleção que joga diferente de tudo que a Europa conhecia. A Europa jogava em linha, força, corrida, chutão. O Brasil jogava em triângulo, passe curto, drible, pausa. E o dono dessa pausa era Zizinho. Parte 4. A máquina. Começa a Copa e o Brasil não ganha. O Brasil atropela. A Suécia é desmontada. A Espanha é humilhada. Números que naquela época pareciam impossíveis. Goleadas em cima de seleções europeias tradicionais. A imprensa enlouquece. As arquibancadas cantam. A cidade não dorme. E no centro de tudo, o magro de São Gonçalo, distribuindo o jogo como quem organiza uma sala. Os jornais já escreviam sobre a festa, já falavam dos campeões, já tratavam a taça como coisa entregue. Faltava um jogo, contra o Uruguai, e ao Brasil bastava um empate. Repete isso na cabeça, bastava o empate. Parte 5, 16 de julho. 16 de julho de 1950, o Maracanã lotado, mais de 150 mil pessoas, segundo os relatos da época. O barulho era físico, dava para sentir no peito. Começa o jogo,
E o Brasil pressiona. E então o gol sai. O Brasil abre o placar. O estádio explode. Não é comemoração, é erupção. Naquele instante, o país é campeão do mundo. Todo mundo sabe. Todo mundo sente. E aí, o Uruguai faz um silêncio esquisito passa pela arquibancada. Mas passa. Ainda dá empate. Ainda está tudo bem. Faltando pouco mais de 10 minutos, o Uruguai faz o segundo. E acontece a coisa mais assustadora que já aconteceu num estádio de futebol. 150 mil pessoas emudecem ao mesmo tempo. Sem grito, sem vaia, sem choro. Nada. Quem estava lá contou que dava para ouvir a bola batendo no chão. Dava para ouvir os jogadores respirando. O apito final soa e ninguém reage. As pessoas ficam sentadas, paradas, olhando o gramado. Levaram horas para esvaziar o estádio. Não por confusão, por não conseguirem levantar. Esse dia ganhou o nome: Maracanaço. Parte 6. A conta. E agora vem a parte que interessa. A parte que explica por que você nunca ouviu falar de Zizinho. Um país não aceita uma dor daquele tamanho sem cobrar de alguém. E o Brasil cobrou. O goleiro Barbosa virou o rosto da derrota e carregou isso até morrer. Anos depois, ele disse a frase que ficou. No Brasil, a pena máxima é de 30 anos, e ele já tinha cumprido mais de 40 por um crime que não cometeu. Bigode e Juvenal, os outros negros da defesa, também foram marcados. Mas o time inteiro pagou uma segunda pena, mais silenciosa: o apagamento. Aquela seleção virou assunto proibido. Ninguém queria lembrar, ninguém queria filmar, ninguém queria contar para os filhos. E o Brasil fez uma coisa radical: trocou até a camisa. O uniforme branco daquele dia foi abolido. Nasceu a amarela. Pensa no tamanho disso. Um país mudou de cor para esquecer uma tarde. E junto com a camisa branca foi jogado fora o melhor jogador do torneio. Zizinho foi eleito o melhor da Copa de 1950. Melhor jogador do mundo naquele momento, sem discussão. E isso não valeu nada, porque ele perdeu. Parte 7. 4 anos depois. 1954. Nova Copa na Suíça. Zizinho é convocado e ele recusa. Não por dinheiro, não por lesão. Ele diz que não conseguia, que voltar àquilo era voltar ao dia 16 de julho. Alguns contam que ele chorava só de falar no assunto, décadas depois. O homem tinha meado tudo: campeonatos, títulos continentais, o respeito de todos os adversários que enfrentou, e carregou uma tarde nas costas pelo resto da vida. Enquanto isso, 4 anos depois, um garoto de 17 anos desembarca na Suécia e ganha uma Copa do Mundo. E o mundo inteiro aprende um nome novo: Pelé. Parte 8. A injustiça matemática. Aqui está o ponto cruel dessa história. Zizinho e Pelé jogaram juntos. Zizinho já veterano, Pelé ainda começando. E foi Pelé, o homem com mais títulos da história do futebol, quem passou a vida dizendo que o melhor não era ele. Pelé dizia que o jogador mais completo que ele viu foi Zizinho. Não é frase de cortesia, ele repetiu isso por 50 anos. Então por que um tem estátua e o outro não? Porque a memória do futebol não guarda talento, guarda taça. Pelé tem 3 Copas, Garrincha tem 2 e tem imagem, tem drible viral, tem cena que funciona em qualquer tela. Zizinho tem uma derrota, a maior de todas. E numa história contada por vencedores, o gênio que perdeu não entra no roteiro. Parte 9. O fim silencioso. Zizinho continuou jogando, passou por outros clubes, depois virou técnico, depois virou senhor de cidade pequena no interior de Minas Gerais. Vivia longe do barulho, sem holofote, sem homenagem grande. De vez em quando um jornalista aparecia para perguntar sobre 1950, e ele desviava do assunto. Ele morreu em 2002. E aqui é a história da última reviravolta, quase absurda demais para ser verdade. Zizinho morreu poucos meses antes do Brasil ganhar o pentacampeonato. Ele não viveu para ver. E teve mais. Ele morreu num dia em que a seleção brasileira estava em campo. O homem que definiu o futebol brasileiro saiu de cena sem barulho, enquanto o país olhava para outro lugar. Exatamente como foi a vida inteira dele. Então, da próxima vez que alguém te perguntar quem foi o maior de todos, lembra de uma coisa: a resposta que você tem na cabeça não foi você que escolheu,
Ela foi escolhida por quem ganhou, por quem foi filmado, por quem apareceu na hora certa. Existe um cemitério inteiro de gênios do outro lado dessa linha. Gente que jogava melhor e nasceu na década errada. Gente que perdeu um jogo e sumiu do livro. Zizinho foi o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Foi chamado de melhor de todos pelo homem considerado o melhor de todos. E hoje, se você digitar o nome dele, vai achar 3 minutos de vídeo tremido, sem som. O futebol não esqueceu o Zizinho por acidente. O Brasil precisava esquecer aquele dia. E ele estava naquele dia. Se essa história te pegou, escreve nos comentários o nome de um jogador que você acha que o mundo esqueceu injustamente. Eu leio todos. E o próximo vídeo pode ser sobre o nome que você escrever.